quando a gente fala de império e reino, ambos, se a gente for olhar, são monarquia. Então, ambos fazem parte do regime político de monarquia, porém, tem diferenças gritantes de um para outro. O império, cara, realmente assim, é o imperador e ponto. O cara ali, ele todas as ações, todos os comportamentos que ele tem dele e também que ele induz nas pessoas que estão abaixo dele, só tem um único propósito: aumentar cada vez aquele império. Mas aquele império, tipo assim, é só pra ele e ponto. Agora, quando a gente fala de reino, apesar de também ser uma monarquia, digamos que o rei ele é muito mais aquele líder que o interesse dele não está somente nos interesses dele como tipo como pessoa. Existe o reinado em si. E o reinado em si envolve as pessoas que fazem parte daquilo. E quando a gente pensa, levando em consideração o que eu já comentei em outros momentos a respeito de família, a base e tudo aquilo, o império ele vai na contramão da base de tudo que é a família. Enquanto o reino não, o reino faz sentido, ele anda junto, porque apesar de ainda assim ter o rei ele tem a rainha, que tem o príncipe ou a princesa. No império não tem a imperadora, tipo, é o imperador e ponto. Talvez o cara até tenha uma esposa, sim, mas é um negócio tão focado só nele, tipo narcisismo, só no cara, que você nem sabe o que tem por trás de aquilo tudo. Se o cara tem filho, se não tem filho, como que não é, entendeu? Já no reinado, não. E o reinado vai passando de geração em geração e é sempre num pensamento coletivo. E se a gente pegar em alguns lugares que existe ainda o regime de monarquia, no qual tem rei, é difícil, mas alguns dos reis, eles tentam liderar tudo isso de forma muito mais pacífica, enquanto quando tem imperador prevalece o domínio de novas coisas, novas terras e coisas do tipo. Exatamente. Não que seja errado, tá? Mas é que a forma com que eles conquistam tem um viés aí de tipo assim, pô, peraí, tá sendo bom, tá, mas bom pra quem? Já no reinado já é um pouco diferente. É muito mais o valor para a equipe colaboradora, digamos assim. Se fosse pensar em equipe lá, eles acho que nem tem na cabeça equipe. Mas o reinado ele tem essa diferença para o império justamente por isso. O império está muito focado somente no imperador, o rei é no reinado todo. E isso, quando a gente traz para o nosso dia a dia, você consegue perceber um contraste grande. Um contraste, na verdade, muito grande. Quando a gente pensa num cara que é milionário, num cara que é bilionário, geralmente, repara, hoje, o Flávio Augusto, o Carlos Wizard, os caras, eles têm um conceito de espiritualidade, que independente da religião, eles sempre focam bastante na parte espiritual e família. E os caras que estão já no nível de multimilhão, você também percebe que o conceito família, o conceito reinado faz parte do dia a dia do cara. É tipo assim, é aquilo em primeiro lugar. Vem assim, saúde, família e depois trabalho. O Joel desbloqueou isso no dia a dia dele. Antes era trabalho, trabalho, performance, performance, performance. Só que quando ele chegou no nível que ele chegou, hoje, ele ele inverteu tudo isso e ele abriu o filtro e ele valoriza essa ordem nova, que é saúde, família e depois trabalho. Ele até fala, não inverta essa ordem. E a gente no normal tem o costume de inverter, né? Primeiro trabalho, 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 depois eu construo a família e depois eu, sabe, cuido da minha saúde. Só que
os caras percebem quando eles já chegam lá que na verdade o bagulho tinha que ser ao contrário. Então se a gente já começar desde agora com esse pensamento nessa ordem correta, a chance da gente pegar e atingir isso de uma forma melhor, trazendo um desfrute para nós, é muito maior. Porque eu não sei vocês, mas na minha família, a maioria dos que trabalharam muito chegaram num ponto que só trabalharam muito, não tiveram tempo com família e não tiveram tempo de saúde. Agora tem que ficar correndo atrás de arrumar, consertar as doenças. Porque não teve, tipo, que nem na Bíblia diz o sétimo dia, que é o dia do descanso, o dia do desfrute. Não teve desfrute. Só teve, sabe, tipo, trabalho, 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 não teve um momento de lazer com os filhos, ou então não teve um momento de lazer com a esposa, ou não teve só um momento de pé pra cima no sofá. E é intuitivo a gente pensar no jeito normal, onde é só trabalho, 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 trabalho. Então esse pensamento onde é saúde em primeiro lugar, família e depois, por último, trabalho é contraintuitivo. Só que assim, é contraintuitivo, mas agora, como a gente está numa geração, numa era de informação, essa informação tá chegando até nós, dos caras que já passaram por isso. Então, tipo, parece que é muito antagônico, só que é antagônico porque agora a gente está tendo acesso à informação. Antes não tinha. Então antes a gente só repetia e a gente caía naquele sofisma de que era trabalho, 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 trabalho. E aí, tipo, mano, você não desfruta. E uma das coisas que a gente tem que ter é o desfrute. Então, depois que eu comecei a ter contato com isso, eu falei assim, cara, faz total sentido, né? Porque eu cresci com muitos problemas na família por conta disso. De tipo, só enxergar o trabalho em primeiro lugar sempre. E aí, só que aí você vira escravo do trabalho. Sendo que na verdade, puta, o trabalho tem que ser seu escravo na real. Assim como o dinheiro. A partir do momento que você começa a desfrutar, né, você consegue aproveitar pelo seu esforço, aí que você se motiva mais, né? Se você não desfruta Exato. nada, você vai acabar se estressando, se desmotivando, né? Exato, Depois exato. E tem o fator sai do lugar. seguinte, né? Você pega e quando você tá desfrutando, meio que assim, pô, você tem aquele negócio de que, caramba, mês que vem, vamos pensar no aspecto financeiro, mês que vem eu tenho que ter pelo menos isso do que eu tive esse, porque o desfrute foi bom, a minha recompensa foi boa. E tudo que a gente vai atrás precisa de recompensa. O comportamento só se forma quando tem uma recompensa, seja um comportamento adequado ou inadequado. Então, pô, se a gente não tiver recompensa, a gente entra naquele negocinho do rato que fica girando lá, que eu esqueci o nome, que o ratinho só fica ali e, sabe? Você fica, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas você só fica atrás da cenoura filosófica. Cenoura filosófica é aquela cenoura que tá amarrada na ponta da varinha e você coloca na cabeça do burro assim, ó. Ele anda dá a volta no mundo todo tentando comer aquela cenoura e nunca consegue, porque é uma cenoura filosófica. Então, e é a mesma coisa a gente quando não chega no desfrute, não chega na recompensa. Tipo, você só fica assim, quando eu chegar aqui, eu aproveito com a minha família. Quando eu chegar aqui, eu nananã. E aí você fica na cenourinha filosófica ali, ó, deu a volta no mundo todo e nada.